Ele já inicia dizendo: Paulo, apóstolo. Quando Paulo fala Paulo, apóstolo, ele tem consciência de sua autoridade apostólica. Quando ele escreve aos irmãos, ele está dizendo Paulo, apóstolo, ele está dizendo: eu sou consciente da minha autoridade apostólica, eu sou um apóstolo de Cristo. A palavra apóstolo significa alguém enviado, alguém comissionado, alguém que está sendo enviado por outro alguém, alguém que está representando outro. O termo apóstolo traz o sentido de alguém que falava com a autoridade daquele que o enviou. É um emissário. Sua importância ficava claramente condicionada pela posição de quem o enviou. Paulo se apresenta como um embaixador, apresentando suas credenciais. Seu apostolado levava o carimbo de origem divina: Paulo, apóstolo. Então, os falsos mestres, os judaizantes, os legalistas, estão dizendo que Paulo não era apóstolo. Estão duvidando da autoridade apostólica dele. E ele inicia dizendo aos irmãos: não ouça eles, eu sou apóstolo. O termo apóstolo é aplicado a um círculo único de pessoas na igreja naquele tempo. Concordo com a fala de John Stott, quando ele diz que apóstolo naquele tempo não era uma palavra comum sendo usada como hoje, como a gente pudesse ser aplicada como cristão, como crente, como santo, como irmão. Era um termo especial reservado para os 12, ou a um daqueles que Cristo ressuscitou e apareceu para eles e os comissionou. Quem eram os apóstolos? Eram aqueles que viram Cristo ressurreto, e Cristo disse a eles: ide, pregai o evangelho. E Cristo soprou sobre eles o Espírito. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos foram aqueles que foram comissionados de maneira direta por Jesus naqueles dias. Viram Cristo ressuscitado diante deles. E por essa natureza, ninguém poderia suceder eles. Não há sucessores dos apóstolos. Eles foram os únicos. Eles viram o Cristo ressurreto e comissionados. É por isso que apóstolos hoje, a nomenclatura acabou. A missão, o comissionamento, o envio, nós somos enviados a pregar o evangelho, mas não nessa condição apostólica desses dias. Acabou. Então Paulo está dizendo: eu sou apóstolo. Não ouça esses falsos mestres. Eu tenho consciência da minha autoridade apostólica. Paulo, apóstolo. Que mais? Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Eu sou apóstolo e o meu apostolado não veio de homens. O apostolado de Paulo não era fonte humana. Paulo não recebeu o seu apostolado da parte de Ananias. Lembra? No caminho de Damasco, ele ficou cego, entrou para dentro de Damasco e o Senhor disse a Ananias: vai à rua direita, tem um homem lá que para mim é um vaso escolhido, põe a mão sobre ele. Não foi Ananias que levantou Paulo como apóstolo. Nem os apóstolos de Jerusalém levantou Paulo como apóstolo. Ele destaca que seu chamado não veio de homens, não veio da terra. Então, irmãos de da Galácia, eu sou apóstolo e o meu apostolado não veio de homens. O meu apostolado não veio da terra. Eu não fui constituído, comissionado, enviado por homens. Ele continua: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo que o apostolado dele procede de Cristo e de Deus Pai. Foi Ele quem me chamou, foi Ele quem me levantou,
Eu era um perseguidor da igreja, eu era um perseguidor dos cristãos. Eu estava indo no caminho de Damasco, prender os judeus, matar os judeus, até que ele apareceu no caminho de Damasco. Eu caí, fiquei cego, e ele me chamou. Ele disse para Ananias: vai lá, ora por aquele homem, porque ele é um vaso escolhido para mim. O que Paulo está dizendo é: eu não tenho um chamado da terra, eu tenho um chamado do céu. Paulo está debaixo de um envio emitido diretamente por Cristo. Atrás da sua boca está imediatamente a boca do Senhor. Atrás da sua fala está a fala do Senhor. Ele vai na autoridade do Senhor, ele é comissionado pelo Senhor, ele é enviado pelo Senhor. Ele é alguém chamado por Deus. Então ele está dizendo aos Gálatas: o meu apostolado não veio da terra, o meu apostolado não veio de homens, o meu apostolado veio do céu, da parte de Cristo e de Deus Pai. Foi Ele quem me chamou. E sabe o que é brilhante aqui? É que Paulo não está defendendo o seu apostolado de maneira vaidosa. Eu sou apóstolo. Qual é o motivo de Paulo defender o seu apostolado? É por causa do Evangelho. O empenho de Paulo em defender de forma tão robusta e vigorosa o seu apostolado não tem a ver com ele mesmo, mas com a preservação da integridade do Evangelho. Uma vez que o Evangelho por ele anunciado estava em jogo, se Paulo não fosse um apóstolo de Jesus Cristo, então as pessoas poderiam rejeitar esse Evangelho, e sem dúvida o faria. Porém, como Paulo transmitia e era mensageiro de Cristo, ele não podia suportar tal rejeição. O que Paulo está dizendo? Eu não estou defendendo o meu apostolado por conta de mim mesmo, é por conta do Evangelho. Porque se eu não for apóstolo, o Evangelho que eu propago não é verdadeiro. Por isso Paulo defendia sua autoridade apostólica, a fim de defender também a mensagem do Evangelho. Qual é a aplicação aqui? A aplicação aqui é que para a vida de Paulo, o Evangelho é tudo. Para a vida de Paulo, o Evangelho é tudo. Paulo coloca o Evangelho como algo superior a si mesmo. Paulo coloca o Evangelho como a mensagem principal, a maior importância da sua vida. E qual é a importância que nós damos para o Evangelho? Como está o nosso coração em relação ao Evangelho? Qual é a importância que nós damos ou temos em relação ao Evangelho? Paulo tem uma importância tão grande, a ponto dele não olhar para ele mesmo, mas ele olhar para o Evangelho. A fim de defender o seu apostolado, ele está defendendo o próprio Evangelho de quem o chamou. Qual é a importância que nós damos para o Evangelho? Qual é a importância que nós damos para a mensagem de salvação do mundo, da história de Deus? É a mesma que damos para uma série do Netflix? É a mesma importância que damos para qualquer documentário? Nosso coração não aquece mais, nossa vida não é mais atingida pelo Evangelho. Qual é a importância que o Evangelho tem na nossa vida? Para Paulo o Evangelho é tudo. Ele defende o seu apostolado não por si mesmo, mas para defender a mensagem do Evangelho. Versículo 2, o destino da carta às igrejas da Galácia. Ele diz: e a todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então, ele está enviando às igrejas da Galácia. Como eu disse, possivelmente foi as igrejas que ele passou com Barnabé. Possivelmente é as igrejas de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E aí Paulo está escrevendo a essas igrejas, a esses irmãos desses lugares, das igrejas da Galácia. Versículo 3, ele vai saudar os irmãos.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Na saudação, Paulo usa duas palavras, que é o resumo do Evangelho: graça e paz. Graça e paz. O que Paulo está dizendo é: os judaizantes, os falsos mestres estão aí perturbando vocês. Os judaizantes, os falsos mestres estão aí fazendo com que vocês duvidem da minha autoridade apostólica. E aí ele defendeu o seu apostolado no versículo 1, e agora no versículo 3 ele diz: o que vocês precisam é de graça e de paz. O que vocês precisam não é cumprir ritos, o que vocês precisam é da graça. O que vocês necessitam não é do rito judaico, o que vocês necessitam, o que o homem necessita é da graça. Já que o pecado e a consciência são os dois carrascos que atormentam a vida do homem, o pecado e a consciência atormenta a vida do homem. Então o que o homem precisa é da graça que trabalha contra o pecado, oferecendo perdão, e da paz que apazigua a mente atormentada. O que Paulo está dizendo é: o que vocês precisam é da graça, a graça que perdoa pecados, a graça que levanta pecadores imerecidos, e essa graça fornece paz para a alma. É somente pela graça que o pecado pode ser removido, e somente pela paz que acalma a consciência da culpa. O que Paulo está oferecendo a eles é graça e paz. O que nós precisamos e necessitamos é da graça e da paz. A graça é a fonte, a paz é o resultado de quem recebeu a graça. A graça é a fonte, a paz é o rio que corre dessa fonte. Uma vez recebendo a graça, recebemos a paz com Deus e a paz de Deus. Porque esse mesmo Paulo diz no capítulo 8 aos Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Receba graça e paz. O que sua vida precisa é da graça. O que sua alma precisa é da graça, e consequentemente a graça vem acompanhada da paz. O que a igreja na Galácia necessitava não era cortar o prepúcio, não era guardar o sábado, não era acender vela, não era subir escadaria, não é rodar a muralha de Jericó. O que a igreja aos Gálatas necessitava e precisava era da graça e da paz de Deus. O que o homem necessita é da graça de Deus, que vai o habilitar a vencer o pecado. Graça e paz. Ele sauda-os dando graça e dando paz. Versículo 4 ele fala do Evangelho. Graça e paz da parte do nosso Deus, que ressuscitou Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Primeiro, este Cristo, que oferece graça, que oferece paz, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Esse Cristo se entregou a si mesmo. Escute, Cristo não foi para a cruz por fraqueza. Ele não foi pregado no madeiro como um mártir. Ele não foi morto porque Judas o traiu em troca de dinheiro, nem porque Pilatos o sentenciou como covarde. Ele foi crucificado porque se entregou voluntariamente em amor, o qual se entregou a si mesmo. Ele amou a sua igreja e por ela se entregou. Ele se entregou por você.
Ele deu a vida dele por você. Ele não morreu uma morte particular para si próprio, mas uma morte substitutiva, como inocente, deixando ser executado como culpado, para que os culpados assumissem o lugar de justificados. O inocente no lugar dos culpados, o justo no lugar dos injustos. Cristo se entregou voluntariamente por amor a você. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Ele se entregou por vocês. Se vocês abandonarem essa mensagem, vocês estão rasgando e abandonando a obra de Cristo. Cristo não se entregou por amor às glórias. Olha isso aqui, irmãos. Cristo não se entregou por amor às glórias, ou os reinos deste mundo. Ele se entregou pelos nossos pecados. Sua morte foi uma morte pelos pecadores, e um sacrifício pelo pecado. Foi por amor a você. Ele pregou no corpo dele o seu velho homem caído. Ele matou o seu velho homem no corpo dele. Ele matou naquela cruz há 2000 anos atrás o seu velho homem no madeiro. Juntamente com ele, ele crucificou o seu velho homem. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foram os nossos pecados que o levaram à cruz. Ele carregou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, e por eles foi transpassado. E eu gosto dessa fala, que ele deu, que ele se entregou. E a pergunta é, ele deu o quê? Não foi ouro. E ele tinha todos os ouros da terra. Ele não deu ouro. Ele deu o que? Ele não deu prata. Ele tinha todas as pratas deste mundo. Ele não ofereceu prata. Ele não ofereceu animais de sacrifícios. Toda a criação é dele. Ele não ofereceu os animais. Ele não ofereceu os seres angelicais. Ele não deu anjo. Ele não enviou Miguel. Ele não enviou Gabriel. Ele não enviou nenhum arcanjo, nenhum querubim. Não ofereceu anjos. Quem ele deu? Ele deu a si mesmo. A si mesmo. Ele se entregou no madeiro. Ele se despiu de toda a sua glória. Ele abriu mão de toda a sua riqueza. Ele abriu mão de toda a sua glória. Se humilhou. Se tornou um de nós. Se tornou uma criatura, o Criador se tornou criatura, o Rei se tornou servo, o dono do mundo estava dentro de um útero de uma mulher, aquele que é o Verbo e tem todo o conhecimento, precisou aprender a falar, aquele que manda no globo da terra, estava no colo de uma mãe, e quando ele completou 33 anos de idade, ele mesmo se deu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Ele ofereceu a si mesmo. Ele se entregou. E Paulo vai dizer o motivo da entrega dele. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê, Paulo? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Cristo na cruz se oferecendo por nós, é Ele dizendo: eu te livro das garras do pecado e do diabo, eu te arranco do império das trevas e te transporto para o reino do meu Filho amado. Só existe dois reinos neste mundo, ou melhor, um reino e um império, o império das trevas e o reino dos céus. Só existe dois povos, os filhos do diabo e os filhos de Deus. Paz, meus senhores. E a morte de Cristo na cruz é para quê, Paulo? Para nos tirar, para nos arrancar deste mundo perverso. Não o mundo cósmico, mas o sistema do mundo.
Ele se entregou à morte de cruz para nos arrebatar do poder deste mundo. Você não pertence mais a este mundo. Você não pertence mais ao pecado. Para nos transportar das trevas para a luz, para nos arrancar da casa do valente, para nos arrebatar da potestade de Satanás. A morte dele foi uma vitória contra o pecado e contra o diabo. É o que esse mesmo Paulo diz: já não vivo mais eu fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A morte dele foi para te livrar do poder do pecado. O pecado não é mais o seu dono. O pecado não é mais um senhor que monta em você e diz direita e você vai para a direita, esquerda e você vai para a esquerda. Existe um mais valente do que esse valente, é Cristo Jesus. Você hoje é habitado pelo Espírito de Deus, e agora é o Espírito quem te conduz, é o Espírito quem te direciona. Ele nos converteu e nos tirou deste mundo perverso, nos arrancou desse sistema do pecado e deste mundo. O que Paulo está dizendo é: Gálatas, não são os ritos, foi o sangue. Gálatas, não é quanto sábado vocês guardam, é o sangue. Gálatas, não são os ritos judaizantes, é o sangue. Hoje, nos nossos dias, século 21, igreja, não é o tanto quanto você frequenta, não é o tanto quanto você ora, não é o tanto do seu dízimo, não é nada disso. E tudo isso tem que ser feito, mas não são suas obras, é o sangue de Cristo. É o sangue. Tudo isso precisa, tudo isso é necessário, não para ser salvo, mas porque salvo fomos. Não para ser salvo, mas porque salvo somos. Ele se entregou para nos arrancar deste mundo perverso, desse sistema do diabo, do poder do pecado. E ele conclui no final dizendo: segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo está dizendo aos Gálatas que a morte de Cristo e o intuito da morte dele nos tirar deste mundo era da vontade do Pai. Portanto, Cristo foi à cruz não por um acidente, não porque as forças do mal prevaleceram sobre ele. O sacrifício de Cristo na cruz foi voluntário e absolutamente em conformidade com a vontade de Deus Pai. O Pai entregou Cristo por amor. Foi da vontade, segundo a vontade de Deus Pai. Era da vontade. Olha, você já parou para pensar nisso? Era da vontade do Pai entregar o Filho por amor a você. Você já parou para pensar nisso? Que era da vontade do Pai te salvar, e sempre foi, desde antes da fundação do mundo. Nem vivo você era ainda. Você tem noção desse amor? Você tem ideia do tamanho dessa graça, do tamanho desse amor, dele entregar a vida dele para nos salvar? E era e sempre foi a vontade deles desde antes da fundação do mundo. Era da vontade do Pai. O quê? O Filho morrer e você está ao lado do Filho eternamente. Era da vontade do Pai o quê? Ele te tirar do império das trevas e te transportar para o reino da luz. Era da vontade do Pai que Ele te santificasse e você habitasse eternamente ao lado do Senhor Jesus. É da vontade do Pai esmagar o Filho para não te esmagar eternamente. É da vontade do Pai a ira cair no Filho, para o amor cair sobre você. Era da vontade do Pai dar as costas para o Filho, para o rosto dele estar em todo momento, em todo tempo, pronto para te ver. Da vontade do Pai. Versículo 5.
ele termina com uma adoração: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que Paulo está dizendo é o Evangelho. E o Evangelho, a única glória, quem recebe não somos nós, é Ele. Não foi o meu sangue, foi o sangue dEle. Não foram as minhas obras, foram as obras dEle. Não foi o que eu fiz, foi o que Ele fez. E o que resta, glória eternamente, para todo sempre, para Ele. Aos Gálatas, quando vocês ouvem esses falsos mestres, que vocês devem cumprir esforços para serem salvos, a glória vai ser de vocês. Mas se vocês ouvirem o Evangelho, que alguém se esforçou para você ser salvo, a glória não é nossa, a glória é dEle. Glória dEle para todo sempre. A glória dEle. A glória dEle, porque o sangue é dEle. A vida foi a dEle. Paulo está dizendo: nós não temos glória, a glória é exclusivamente dEle, a honra é totalmente dEle. Éramos pecadores condenados até que a graça nos alcançou. Paulo continua no versículo 6, após expor o Evangelho, após expor o seu apostolado, defendeu o seu apostolado, mostrou para eles aonde eles devem colocar a confiança deles, é no Evangelho, é em Cristo. E aí ele continua defendendo o Evangelho do Senhor, versículos de 6 a 9, e ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Paulo está dizendo: eu estou admirado, eu estou espantado, como que vocês depressa estão abandonando o Evangelho da graça de Cristo para um outro Evangelho. Paulo está perplexo com a atitude das igrejas da Galácia. Aqueles irmãos abraçaram o Evangelho para logo depois abandoná-lo, trocando por uma mensagem diferente, outro Evangelho, que de fato nem era Evangelho. É o que ele diz, 7, o qual nem é outro. O que eles estão ensinando para vocês nem é o Evangelho. Eu estou admirado como que vocês abandonaram o Evangelho verdadeiro, da graça salvadora de Cristo, para abraçarem outro que nem é Evangelho. Paulo está admirado ao ver a rapidez que esses crentes estavam se apostatando da fé. E há muitos hoje abraçando um outro que nem é Evangelho. Há muitos outros abraçando qualquer outra coisa que nem é o Evangelho. O que o homem necessita é de Cristo como seu Salvador. O que o homem precisa e necessita é olhar e se ver como um total dependente da graça de Deus. Mas o que se tem falado por aí é o quanto você pode ficar rico, o quanto sua vida pode bombar, sua vida pessoal. É uma mensagem paliativa, fictícia. É uma vida de sucesso, e não uma vida onde olha para você e diz: venha pecadores, corre aos pés de Cristo, a salvação para vocês. Uma vida de sucesso pessoal, empreendimentos pessoal, aquela que era a antiga familiarizado como teologia da prosperidade, agora é a teologia do coach. Agora o homem precisa, não é muito de dinheiro, precisa cuidar da cabeça. Então um coach, você é o ursinho carinhoso de Jesus. Jesus vai fazer carinho em você, você é a pelúcia dele. E os homens não ouvindo o Evangelho verdadeiro. Paulo está dizendo: eu estou espantado, como eu estive aí, ensinei a vocês o Evangelho, vocês abraçaram o Evangelho, mas agora vocês estão ouvindo outra coisa e abraçando essa outra coisa.
Vocês estão caindo da graça, vocês estão apostatando da fé. Nós, a igreja de Cristo, nós precisamos estar vigilantes acerca dos falsos profetas, que andam hoje distorcendo o evangelho e perturbando a igreja de Cristo. Suas perniciosas heresias de maneira sorrateira. Suas heresias como raposinhas vão entrando e se infiltrando no seio da igreja. Precisamos estar atentos. Jesus alertou em Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Atentai-vos para ele, porque eles não estão preocupados com a alma de vocês, eles estão preocupados com a lã de vocês. São lobos roubadores, que arranca a lã da ovelha, não deixa-os entrar no céu e os impede. Acautelai-vos. Paulo está dizendo: como que vocês abandonaram o evangelho? Como? Nós precisamos do Cristo. Estar numa igreja que supostamente tem uma teologia saudável, que julga ser e olhar para a história da igreja, interpretá-la de maneira mais saudável, abraçar as doutrinas da graça, as doutrinas dos reformadores. Isso nos preserva de muita coisa, mas também não te faz um salvo. Nós precisamos do Cristo, uma experiência interna dentro de nós, de dentro para fora. Então Paulo está dizendo: como que vocês abandonaram para ouvir outro? Versículo 7. Vocês estão ouvindo outro que nem é, senão que há alguns que vos perturbam. Os hereges, os falsos, eles são perturbadores, irmãos. Eles perturbam e pervertem o evangelho de Cristo. Olha lá, palavras do Paulo. Esses que estão aí nas igrejas da Galácia, eles estão perturbando vocês e estão pervertendo o evangelho verdadeiro no meio de vocês, e vocês estão ouvindo eles. Não ouça não, irmãos. Não ouça. Eu gostei de um exemplo, meu caminho para encerrar, que eu ouvi de um pastor. Ele falou: existia um irmão que trabalhava na Casa da Moeda, se eu não me engano, e ele lidava sempre com dinheiros originais. Ele sabia de maneira plena como é um dinheiro original. Ele sabe, frente, atrás, ele sabe tudo. Quem trabalha na Casa da Moeda, todo dia ele vê um dinheiro original. Ele sabe o que é um dinheiro original. E quando apresenta um dinheiro falso para ele, na hora ele identifica o que é falso. Mas não foi estudando o falso para identificar o falso, foi estudando o verdadeiro que ele sabe o que é falso. Nós precisamos do evangelho verdadeiro e vai ficar muito claro o que é falso. Paulo está dizendo: eles perturbam, eles pervertem o evangelho de Cristo. Eles são lobos roubadores. Acautelai-vos deles. Acautelai-vos deles. Versículo 8. Ele diz: mas ainda que nós, ele se inclui, ou mesmo um anjo, seres angelicais, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema. Se um anjo, qualquer outro, pregar um outro evangelho a não ser este, o evangelho de Cristo, ele é um maldito. 9. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além, ou seja, acrescentou, colocou acréscimo, está indo além
daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. Escutem, qualquer indivíduo que se levantar para perturbar a igreja, perverter o evangelho e pregar outro que vá além do evangelho da graça, deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado. Todo e qualquer indivíduo, sem exceção, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que distorcer o evangelho, ele está debaixo da maldição divina. E o que é triste é que de lá eles liberam a bênção divina, receba a bênção, sendo que eles estão debaixo da maldição divina. Receba a bênção, a igreja, e Cristo lá em cima, você é maldito. Com respeito ao evangelho, não podemos ficar aquém, nem ir além. Não podemos retirar nem acrescentar nada. O evangelho é completo em si mesmo. Qualquer subtração ou adição, a gente perverte ele. Se acrescentar, eu estou dizendo que ele não é suficiente. Se retirar da mesma forma, ele é pleno, cabal, completo, total. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Eu caminho para concluir. Paulo está dizendo: vocês não devem ouvir eles, eles são malditos. Nós não devemos ouvi-los, eles são malditos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia deles. São malditos. Versículo 10, Paulo encerra dizendo o motivo dele. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Paulo está dizendo: eu estou procurando ser agradado pelos homens ou eu quero agradar a Cristo? Eu estou querendo um aplauso deles ou eu quero tirar o sorriso de Cristo, que Cristo se alegre em mim? Paulo está dizendo: o meu motivo não é agradá-los, o meu motivo é a aprovação de Deus. A aprovação de Deus, esse deve ser o nosso objetivo, ser aprovado por Deus, ser aprovado por Deus, agradar a Deus. Se agradou o outro, melhor ainda, mas se não agradou o outro e agradou a Deus, louvado seja Deus. O nosso objetivo é agradar a Deus, é a aprovação de Deus, é olhar para Deus e não para os homens. E ele diz no final: se agradasse ainda, olha a expressão ainda, por quê? Porque ele agradava. Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Quando ele era fariseu, ele agradava os judaizantes. Quando ele era fariseu, ele matava os judaizantes, e isso agradava muito eles. Quando ele era fariseu, ele matava, perseguia a igreja, isso era motivo de júbilo no meio dos fariseus, no meio dos judaizantes, quando ele era aquele perseguidor. Mas ele diz: mas agora eu não estou aqui mais para os agradar. Se eu agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Por quê? Porque servindo Cristo, Paulo enfrentou muita perseguição. Servindo Cristo, Paulo não agradava aos judeus. Servindo Cristo, Paulo agradava a Cristo e não aos homens. Paulo está olhando para os cristãos da Galácia e está dizendo: não ouça-os, rejeita-os, creia no Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor para nós esta manhã é: creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Alex, eu conheço Calvino, eu conheço Paulo, eu conheço as doutrinas da graça. Eu já ouvi muito escândalo de pessoas que conhecem mais do que a gente abandonarem a fé, se voltarem para outros caminhos.
tomarem caminhos tortuosos. Creia no Cristo, no Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus. Jesus disse que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé, dando ouvidos a falsas doutrinas, e elas são de demônios. É a marca do fim do tempo, antes da vinda do anticristo. É um abandono do Evangelho, se apostatando da fé, ouvindo um outro que não é o Evangelho. Mas hoje o chamado de Deus é: acautelai-vos, estejam firmes no Evangelho de Deus, que é o poder que te salvou e é o poder que salva os homens. Creia no Evangelho, confie no Evangelho, confie no sangue, confie na graça, confie que há 2000 anos atrás não era apenas um homem histórico que estava no madeiro, era o Filho de Deus, era o Verbo encarnado. O sangue dele não era fictício, era um sangue carmesim, puro, como o de um cordeiro sem defeito, para te dar a vida eterna. Creia em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Creia na graça, fique na graça, caminhe na graça. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Wes.